Queridos e amados irmãos e irmãs, graça e paz. Talvez os irmãos estranharam um pouco, porque hoje a gente já não começou com louvor, né? Quilano teve um pequeno problema, teve que sair, mas isso de modo algum atrapalha o nosso culto. Pelo contrário, o nosso culto, o nosso louvor a Deus continua e dá até tempo da gente ler outros textos da palavra de Deus, para que a gente possa entender mais o assunto, né, que a gente vai estudar hoje, que é um assunto de grande importância para a nossa vida. E hoje, como vocês sabem, nós estamos estudando a doutrina da salvação. E já faz pelo menos 2 semanas que nós estamos estudando esse assunto. A primeira, obrigado meu irmão, Deus abençoe. Nós estamos estudando a doutrina da salvação, que nós chamamos de eleição ou predestinação. E hoje nós iremos aí para a terceira aula, que tem como foco esse assunto tão importante que a gente vai estudar hoje. Então, não sei se o pessoal aí já está colocando. Eu peço que passe o próximo slide, para que a gente possa ir acompanhando. Eu não sei se você se lembra, na primeira aula, quando eu fui falar sobre o primeiro assunto dentro dessa doutrina da salvação, a gente falou a respeito da depravação total, né? E a gente falou a respeito de que a doutrina da salvação, ela tem como fundamento 5 tópicos, se assim eu posso dizer, que são esses 5 aí que você está vendo. Depravação total foi o primeiro que nós estudamos. Depois, a eleição incondicional, foi semana passada que nós estudamos. Hoje, nós iremos estudar a expiação limitada. Semana que vem, graça irresistível. E depois, nós iremos ver perseverança dos santos. E você está vendo aí esse quebra-cabeça, essas peças de quebra-cabeça. Eu não sei se você se lembra quando eu disse, olha, para você entender o que nós queremos falar, é necessário que você esteja aqui durante esses 5 assuntos que nós iremos dar, porque é uma espécie de quebra-cabeça a doutrina da predestinação. Para você entender os próximos pontos, é necessário que você entenda o primeiro, o segundo e aí por diante. Então, um pouco mais à frente, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. É só para clarear a mente de vocês em relação àquilo que a gente já disse anteriormente e o que a gente vai começar a tratar a partir de agora. Então, o que foi que a gente viu na primeira aula em relação à doutrina da salvação? A gente viu esse tópico chamado depravação total. E o que é que isso significa? Talvez você não esteve aqui no primeiro, e aí nós falamos a respeito da queda do homem. Nós falamos de que o homem foi criado justo, santo, íntegro por Deus, mas ele peca contra o Senhor. E quando ele peca contra o Senhor, lá no Éden, ele perde o seu livre arbítrio, como nós bem conhecemos. Se alguém me perguntar, pastor, o homem tem livre-arbítrio? Eu disse, olha, ele teve o livre-arbítrio antes da queda. Ele teve o poder de decisão. Sendo que depois que ele peca contra o Senhor, ele perde isso. E aí a única coisa que ele pode dizer daqui para frente é, não consigo mais parar de pecar. Essa é uma das maiores provas de que o homem ele perdeu o seu livre-arbítrio, porque ele não consegue obedecer toda a lei de Deus. Eu não sei se vocês se lembram, e essa foi um dos assuntos que nós estudamos, né? Ainda no primeiro tópico, quando eu comecei a dizer da seguinte forma: para um homem ser íntegro diante de Deus, ele tem que obedecer toda a lei de Deus, todos os 10 mandamentos, mas ele não consegue fazer isso. Por isso, ele perdeu o livre-arbítrio, e aí eu expliquei a diferença de livre-arbítrio e livre-agência. O que é livre-agência? Livre-agência é o poder de decidir em relação às coisas comuns da vida. O bairro onde eu vou morar, o carro que eu vou comprar, a cor da camisa que eu venho, com quem eu me caso, qual curso que eu vou fazer. Isso é livre-agência. Livre-arbítrio está ligado à decisão relacionada à eternidade, à salvação. Foi isso aí que o homem perdeu. Então nós vimos aí na nossa primeira aula em relação a esse assunto. A segunda aula, que foi semana passada, foi eleição incondicional. Ou seja, eleição ou predestinação, Deus nos escolhe incondicionalmente. Não dependeu de nós para que Deus nos salvasse. Não foi que Deus olhou assim para mim, para você e disse, rapaz, essa pessoa tem uma coisa boa nela. Então, por essa coisa boa que essa pessoa tem, eu vou salvar essa pessoa. Não, não foi por conta disso. Por isso que a eleição, a predestinação é incondicional.
Ela aconteceu, inclusive, antes de nós nascermos. Por isso, antes de entrarmos, propriamente dito, no estudo de hoje, abra comigo sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, apenas o verso 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, apenas o verso de número 4. Veja que coisa interessante esse texto propõe para nós, apenas para que a gente entenda o assunto que a gente vai tratar hoje. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 4, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Até aqui. Não sei se você percebeu o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz, assim como nos escolheu, predestinou, elegeu. E em que momento isso aconteceu? Ele diz, antes da fundação do mundo. E qual o objetivo dele ter feito isso, dele ter nos predestinado, nos escolhido? Ele vai dizer, ainda no verso de número, já no verso ainda de número 4, né? Ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele. Qual o objetivo da predestinação e da salvação? Para que a gente seja santo, íntegro, irrepreensível, ande diante dele em amor, ou seja, viva em novidade de vida. Essa é uma das principais, se não a principal característica da predestinação. Então, na aula passada, nós tocamos nesse assunto quando falamos sobre eleição incondicional, ok? Mas como é que Deus faz isso? Como é que Ele nos predestina? Como é que Ele nos escolhe? Como é que Ele nos elege? Exatamente isso que hoje nós estaremos tratando a respeito do assunto graça limitada. E eu sei que a maioria de vocês está acostumado com a palavra, talvez não essa palavra, mas pelo menos o pensamento, a graça é ilimitada. E a gente vai ver hoje que não é bem assim. Inclusive através de textos bíblicos, que muitas vezes a gente lê, e a gente não para entender o que esse texto está dizendo. Então, meu objetivo hoje não é empanturrar você de texto bíblico. Meu objetivo hoje é pegar o mínimo possível de texto bíblico, mas fazer com que você entenda os termos que estão sendo usados ali. Seja nos evangelhos, nas cartas de Paulo, de Pedro, em outros textos da Bíblia. Então, hoje a gente vai dar um passeio na Bíblia para entender esse assunto. Então, peço aí que Lucas já passe aí para o próximo slide. E a gente vai ver pelo menos hoje 6 tópicos baseados nesse assunto aí, que é a expiação limitada. Esse aí é o primeiro, apenas a gente vai ler os tópicos e eu vou explicando aqui, até para que a gente entenda um pouco a respeito desse assunto. E diz o seguinte, o que é expiação? Né? A gente sempre fala, né? Esse termo muitas vezes, expiação, mas o que é expiação afinal de contas? Expiação está ligado à morte de Cristo pelo pecador, é o pagamento pelo pecado. Nós estávamos em guerra contra Deus, desde lá quando nós fomos expulsos do Éden, fomos colocados para fora em Adão, toda a raça humana nasce fora do Éden, e consequentemente já nasce afastado de Deus, inimigo de Deus. E essa divisão que havia entre nós estávamos em guerra contra Deus. O que acontece é de que para essas duas partes serem ligadas de novo, alguém teria que pagar pelo preço do pecador. É aí que entra em cena Jesus Cristo. Não sei se vocês se lembram, reportando ainda a primeira aula, quando eu expliquei para vocês que a única forma, até hoje é assim, eu quero deixar isso claro, a única forma do homem, da mulher, dos pecadores serem salvos, é se eles conseguirem obedecer todos os 10 mandamentos, sem nunca na sua vida quebrar nenhum dos 10. Como ninguém consegue, o apóstolo Paulo diz, todos pecaram, por isso todos estão condenados, todos estão sobre a ira de Deus, todo ser humano. A criança quando nasce, ela já nasce sobre a ira de Deus. Ainda que o nosso pensamento humanista diga o contrário disso, mas a Bíblia não vai voltar atrás porque a gente acha diferente.
Todo ser humano, quando ele nasce, ele já nasce afastado de Deus. Desde aquele bebezinho até o ancião de mais de 100 anos, todos pecaram. Pastor, se ninguém consegue obedecer à lei de Deus, então como é que nós somos salvos? Exatamente através da expiação, da morte de Cristo. Ele veio até nós, tomou a nossa natureza, cumpriu toda a lei de Deus, sem nunca quebrar nenhum dos mandamentos. E é exatamente através da sua morte, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, ou seja, somos incapazes de obedecer à lei de Deus, somos condenados, que nós corremos pela fé para Cristo, é aí que acontece a salvação, ou, como eu acabei de dizer para vocês, a expiação, que é esse tema que nós estamos tratando hoje. Sendo assim, a expiação é a reconciliação entre pecadores e Deus. Mas para que isso pudesse acontecer, Jesus, ele teve, como você bem sabe, que morrer numa cruz para pagar pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram transferidos para ele. Quando os nossos pecados foram transferidos para ele, ele atraiu sobre si toda a ira de Deus. É por esse motivo que quando ele está na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque o pecado separa o homem de Deus, sendo que Jesus não tinha pecado, mas ele levou sobre si todos os nossos pecados, e a santidade dele foi dada a nós. Isso se chama justificação. Então, só para que você entenda, expiação é a morte de Cristo pelos pecadores, e essa morte nos fez se ligar a Deus mais uma vez, como era lá no Éden. E aí, a gente vai para o próximo tópico aí. Qual o resultado da expiação? A morte de Cristo trouxe o que sobre nós? Ela trouxe justificação, ou seja, nos justificou, nos tornou justos diante de Deus. Não que a gente tenha obedecido toda a lei, porque para ser considerado justo, nós temos que obedecer toda a lei. Então como é que a gente se torna justo diante de Deus? Por conta da morte de Cristo. Ele que pagou pelos nossos pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e depositamos a nossa fé somente em Cristo, nós somos justificados. É isso que o apóstolo Paulo diz, se não me engano em Romanos 5, né? Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Então, a morte de Cristo nos justificou diante do Pai. Mas a morte de Cristo, como eu já disse anteriormente, também nos reconciliou com Deus. Além de reconciliar, nos purificou. Além de purificar, nos adotou. E além de nos adotar, nos deu a vida eterna. Então vamos fazer um resumo desses termos, né? Justificação, reconciliação, purificação, adoção, vida eterna. Imagine aí que você fosse um mendigo. Você fosse um mendigo, um trombadinha, né? Como a gente diz vulgarmente, um trombadinho, um cheira-cola. E aí, na rua, onde você geralmente comete aqueles delitos, estou aqui dando uma ilustração apenas. Alguém muito rico passou ali de carro, viu você, teve misericórdia de você, desceu do carro, trouxe você até o carro e disse: entra aqui. Aí levou você para a casa dele, lhe deu um banho, lhe deu um quarto, lhe deu comida, mas ele foi além disso, ele adotou você. E agora você vai passar para sempre viver na casa daquele homem, como filho daquele homem. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos liga ao Pai. O Pai nos justificou através do seu Filho, nos adotou, nos lavou, nos purificou e nos fez agora estar na casa dele para sempre, participar do povo dele. Então a expiação trouxe isso sobre nós. Nós que éramos inimigos, agora somos filhos de Deus, fomos adotados, lavados, purificados, fazemos parte do seu povo, assim como da sua igreja. Então, a expiação é a morte de Cristo pelos pecadores. Os resultados da expiação foram esses que eu acabei de dizer: justificação, santificação, adoção, viver com Ele eternamente, foram os frutos dessa salvação. Agora, por que a expiação é limitada e não ilimitada? Não seria isso uma heresia? Porque nós dizemos sempre que a morte de Jesus foi por todos os homens.
todos os homens são beneficiados com a morte de Jesus. Então, de certa forma, não seria uma heresia da nossa parte? Não seria uma arrogância, uma prepotência da nossa parte, dizer que a morte de Cristo não foi por todo mundo? Né? Que a gente fala de expiação, morte de Cristo pelo pecador. A gente dizer que a morte de Cristo não foi pelo mundo todo, seria uma arrogância da nossa parte e até mesmo uma heresia? A gente vai ver alguns textos bíblicos um pouco mais à frente, mas me permita só ler um teólogo falando a respeito desse assunto. Ele diz assim: os reformados creem que Cristo sofreu castigo em lugar dos eleitos e que pagou pelos pecados de cada um daqueles que Deus havia escolhido para a salvação, isto é, expiação limitada. O que ele está querendo dizer com isso aqui é, o que nós dizemos quando falamos de expiação limitada, e a gente vai ver isso mais à frente através de textos bíblicos, é de que a morte de Cristo foi por todos, vírgula, os eleitos. A morte de Cristo foi por todos, vírgula, os eleitos. Foi por esse motivo que eu li para vocês no início, Efésios capítulo 1, verso 4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou. Agora, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, antes de tudo aquilo que aconteceu com Adão. E de que forma ele fez essa predestinação? O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Ele nos predestinou, nos escolheu. Nós quem que ele está falando lá em Efésios? Os crentes, a igreja, os eleitos. E repito, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, quando nós dizemos que a expiação é limitada, é que a morte de Cristo foi pelos eleitos, foi por aquelas pessoas que o Pai havia predestinado antes da fundação do mundo. Então é mais ou menos da seguinte forma: o Pai predestinou, sendo que só a predestinação não adiantaria, alguém teria que pagar pelo preço do pecador. O Filho é enviado, e Ele paga pela nossa redenção, mas só isso não adiantaria. E por que não, pastor? Porque a gente vai ver, inclusive um pouco mais à frente, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Como é que um morto vai escolher a Deus por si só? É aí que entra a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. É Ele que aplica a obra de Cristo ao coração do pecador. É Ele que ilumina a mente do pecador para entender que aquela morte que aconteceu numa cruz foi pela vida dele. E a partir daí, dessa ação do Espírito Santo no coração do pecador, é que ele se volta para Cristo. Então, repetindo, nós dizemos que a expiação, que a morte de Cristo é limitada, porque essa expiação e essa morte aconteceu por aquelas pessoas que antes da fundação do mundo, estou aqui citando Efésios 1,4, Deus havia já predestinado para que o Filho morresse por essas pessoas. Me permita continuar o que esse teólogo diz. Ele diz assim: a expressão expiação limitada não significa, presta atenção, não significa que a obra expiatória de Cristo tenha sido incompleta ou imperfeita, pois a obra de Cristo foi completa e perfeita. A expressão limitada diz respeito à extensão da expiação. Daí a afirmação de que o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação de toda a humanidade, mas é eficiente para a salvação apenas dos eleitos. Percebe? A morte de Cristo é suficiente para salvar a humanidade toda, sem ninguém ir para o inferno. Ela tem o poder de fazer isso, ok? Mas a extensão dessa salvação, a eficiência dessa salvação é aplicada aos eleitos, aqueles pecadores, inimigos de Deus, que na sua soberania Deus disse: é você, vou salvar você. Mas pastor, Deus poderia fazer isso com todo mundo, porque Ele não fez? Eu disse: excelente pergunta, para quando a gente morreu, senão Ele volta, né? A gente chega lá e pergunta a Ele. Porque sim, Ele tem poder para converter quem Ele quiser. A gente viu isso, né? Na aula passada, e veremos também nas próximas. Ele tem o poder de converter quem Ele quiser. Ou tem alguém que tem um coração tão duro que Deus não possa converter? Ele pode converter. Mas então por que Ele não fez isso com todo mundo? Não sei.
O fato é que a Bíblia diz que ele elege, predestina, escolhe pessoas para a salvação. Então, só para deixar claro para você, nós não estamos dizendo, para a gente já passar para o próximo tópico aí, que a obra de Cristo não é suficiente para a salvação de todos. O que nós estamos dizendo é que a salvação, a expiação, ela é eficiente na vida daqueles pecadores que o Pai elegeu, que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Pastor, qual é a base bíblica para essas afirmações que você está fazendo? Bem, agora é que a gente vai começar aí no texto. O primeiro deles a gente já leu, não é? Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5, eu não vou repetir de novo, a gente iria ler ele agora, mas eu vou passar para um outro. Abra comigo, João capítulo 6, verso 44 ao verso 45. Evangelho de João, capítulo 6, verso 44 ao verso 45. Veja o que diz esse texto da palavra de Deus. João capítulo 6, verso 44, 45 diz assim: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Nós sabemos que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós temos aprendido essas verdades à luz da palavra de Deus, não é isso? Pois bem, sendo que Jesus aqui está colocando uma barreira, não sei se você percebeu, ele está colocando uma barreira. Ninguém pode vir a mim, ninguém, a não ser que algo sobrenatural aconteça. E que algo sobrenatural é esse que Jesus está dizendo? Se o Pai, que me enviou para pagar pelos pecados deles, não os trouxer. Se o Pai não trouxer os pecadores a mim, eles não vão ser salvos. Você se lembra, mais uma vez, repetindo Efésios capítulo 1, verso 4? O Pai nos escolheu, nos predestinou antes da fundação do mundo. Jesus está afirmando a mesma coisa aqui, meus irmãos e irmãs. Ninguém, absolutamente ninguém, virá a mim, se não acontecer algo sobrenatural primeiro, que é o Pai, a eleição e a predestinação, não acontecer na vida dessa pessoa, ele nunca vai vir para mim, para que eu o salve, para que eu o liberte. Agora, veja que coisa interessante, abra comigo, Mateus capítulo 1, verso 21. Nós iremos ler alguns textos hoje, e todos esses textos, eles estão, de certa forma, voltados para esse tema. Mateus capítulo 1, apenas o verso 21. Mateus capítulo 1, apenas o verso 21 diz assim, falando a respeito de Maria, da virgem: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Olha o motivo do seu nome, ele vai dizer: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque ele salvará o seu povo. A priori, os judeus queriam crer nele, mas não era só os judeus, os gentios também creram nele. Quando ele fala do seu povo, entenda como algo mais amplo do que só o povo judeu. Você sabe que tem pessoas que não eram do povo judeu e se converteram também. Romanos, alguns romanos e outros de outras nacionalidades. E diz, olha, quando ela dá à luz, vai colocar o nome dele Jesus. E o motivo é, porque ele salvará o seu povo, a sua igreja, dos pecados deles. Já no nome de Jesus, nós começamos a perceber a mesma afirmação. Eu sempre vou me referir aqui a Paulo lá em Efésios, verso 4. A mesma coisa. Ele vai vir e ele vai salvar o seu povo. O evangelista Mateus está deixando bem claro aqui, o seu povo. E a gente vai ler outros textos aqui para que você possa entender. Abra comigo agora esse outro texto da palavra de Deus. Se encontra lá em João,
Deixa eu ver o texto aqui para a gente abrir. João capítulo 10, verso 14 e verso 15. João capítulo 10, verso 14 e verso 15. João 10, 14 e 15 diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora vá para o verso 26, até o verso 28, ele diz assim: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Diversas vezes nesse mesmo texto, Jesus ele começa a falar das suas ovelhas. Ele diz: das minhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas me seguem, as minhas ovelhas estão... eu vou dar a vida eterna às minhas ovelhas. Eu estou apenas citando porque talvez você esteja dizendo assim: mas pastor, esse texto, ele pode dar ênfase aqui a pessoas que não quiseram atender ao chamado de Jesus, porque está dentro desse contexto, né, dos fariseus, dos mestres da lei, que não quiseram dar ouvidos a Jesus. Por isso que Jesus está dizendo: as minhas ovelhas, os meus discípulos. Então, esses textos que nós estamos lendo, apenas para que você entenda, ele está falando do meu povo. Diversas vezes ele está dizendo: ele vai morrer pelo seu povo, ele vai dar a vida pelo seu povo. Aqui em João ele está dizendo: as minhas ovelhas. É só para que você entenda que ele morreu pelo seu povo, e depois você vai começar a entender muito mais como é que isso acontece, essa morte e essa aplicação dessa morte à vida do seu povo. Vá comigo agora para João capítulo 17, verso 1 e 2, ainda nesse mesmo evangelho. João capítulo 17, verso 1 e 2, ele diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Agora vá para o verso, ainda nesse mesmo capítulo, verso 6 e o verso 9. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, e tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Diversas vezes nesse texto, Jesus ele começa a dizer: Senhor, os homens que tu me confiastes, os discípulos que tu me confiastes, os discípulos que tu havia escolhido, eu oro por eles, eu intercedo por eles. Eu não intercedo pelo mundo, não estou intercedendo pelo mundo, estou intercedendo por esses que o Senhor me deu. Pastor, isso aí é para os discípulos, isso aí é para os apóstolos. Essa oração sacerdotal dele estava sendo focada nos apóstolos. Aí eu sempre digo: os apóstolos eram discípulos? Sim, eram. Eu digo: bem, se eles eram discípulos, você é o que de Jesus? Discípulo. Quando Jesus ele faz essa oração sacerdotal, ele está dizendo: Senhor, eu não estou rogando pelo mundo, porque se assim ele fizesse, o mundo seria salvo, o mundo todo seria salvo. Está dizendo: eu estou orando, intercedendo por esses que o Senhor me deu, por esses que o Senhor fez com que chegassem até mim. É por essas pessoas que eu estou intercedendo. Agora, vá para outro texto da palavra de Deus, só para a gente aqui andar um pouco mais. Atos capítulo 13, verso 48. Atos capítulo 13, verso de número 48. Agora a gente vai começar a afunilar, a gente vai começar agora a entender que povo era esse, afinal de contas, que estava vindo até Jesus e se convertendo. Veja o que diz Atos capítulo 13, verso 48.
Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram. Quem? Todos os que haviam sido destinados para o quê? A vida eterna. Quem foi que creu? Todos os que haviam sido destinados, eleitos, predestinados para a vida eterna. E por que os outros não creram? Logicamente o texto já está bem claro. Não creram porque não foram destinados para a vida eterna. É claro. E quando a gente começa a ler esse texto, a gente começa a olhar para ele e dizer, bem, significa dizer que a expiação, salvação, morte de Cristo, está diretamente ligada à eleição, à predestinação. Sem que Deus predestine, sem que Deus eleja, jamais vai haver expiação, no sentido de eficácia, salvação nessa pessoa. Isso só acontece, e quando acontece, é por conta da predestinação. E creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Quer ver outro texto? Esse daqui certamente você conhece, Atos 16, verso 13 ao verso 14. Atos 16, verso 13 ao verso 14. Diz assim: no sábado, isso aqui é Paulo, né? A estratégia evangelística de Paulo, a pregação de Paulo. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Até aqui. Primeiro verso diz que tinha outras mulheres, mas diz o mesmo texto que Deus, o Pai, abriu, figuradamente, logicamente, abriu o coração de Lídia, o entendimento de Lídia, para entender as palavras que Paulo estava pregando. É aí que houve salvação. Lídia é batizada, é a primeira convertida da Macedônia, hoje nós conhecemos como continente europeu. Ela se converte. E por que ela se converteu? Diz o texto que Deus abriu o coração de Lídia para entender as verdades que Paulo dizia. Deus não fez isso com as outras mulheres. Deus fez isso com uma delas, chamada Lídia. E foi Deus, na sua soberania, que abriu o entendimento dela para ela entender o evangelho que Paulo pregava. Então você percebe, a pregação do evangelho, a conversão de alguém, entender o que Jesus fala e ser liberto e ser salvo, está ligado à predestinação e eleição. Se Deus não elegeu, se Deus não predestinou, essa pessoa vai morrer ouvindo o evangelho. E esse coração nunca vai se abrir. No máximo, vai ser um joio. Caso esteja dentro da igreja, vai ser um joio. E Jesus diz que o joio sempre vai existir dentro da igreja. Mas aí a gente se refere àqueles que não conhecem a Cristo e porque nunca abrem um coração para Cristo, muitas vezes. Porque, como diz esse mesmo texto, é uma ação de Deus o Pai, é uma ação sobrenatural. Não depende de mim e de você a conversão dessas pessoas. Não depende da sua técnica, da sua oratória, do seu conhecimento bíblico. É Deus o Pai que usa a sua vida nas minhas e nas suas limitações para converter os pecadores. Então, quando você anuncia o evangelho, saiba de uma coisa: essa palavra que sai da sua boca, esse Jesus que você fala, uma vez que toca o coração daquele pecador eleito, ele vai vir. Mas não é por conta de nós, é por conta dessa ação soberana do Pai na vida daquele homem e daquela mulher. Ou seja, é a eficácia da eleição agindo na vida daquela pessoa. Quer ver um outro texto? E aqui a gente vai, aqui mais em um texto da palavra de Deus. Abra comigo nesse outro texto que é Mateus capítulo 26, verso 26. Mateus capítulo 26, verso 26.
Deixa eu encontrar aqui também, juntamente com vocês aí. Mateus 26, do 26 ao 28. Veja o que diz a palavra de Deus, o texto da ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Verso 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de... não é todos não? Derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. A gente passa por alguns textos da Bíblia e muitas vezes a gente não se pergunta por que o autor do texto, ao invés de colocar a palavra todos, a eficácia da salvação para todos, ele diz: olha, é para muitos. A remissão dos pecados é para muitos e não para todos. Você conhece aquele texto que Jesus diz assim: muitos são chamados, né? Como é o texto? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Chamados, a gente diz assim: existe o chamado exterior e o chamado interior. O chamado exterior é o chamado da pregação do evangelho, vai para todo mundo, ok? É o exterior, aquilo que você ouve. O chamado interior, que é a conversão do coração, é quando Deus converte o coração do pecador, regenera, é uma ação do Espírito Santo. Muitos são chamados, muitos ouvem a palavra, poucos são os escolhidos, os chamados, os eleitos de Deus. E aí a palavra do Senhor, à luz desses textos que a gente acabou de ler, a gente começa a dizer da seguinte forma: existem outros textos, eu não estou lendo todos apenas para que a gente ganhe aqui tempo, né? Existem outros textos da palavra de Deus que a gente poderia aqui meditar, mas esses textos, eles de fato começam a nos dar essa ideia de que é Deus que escolhe, de que é Deus que capacita e de que é Deus que converte as pessoas. Ok, pastor, tudo bem, esses textos falam sobre isso, mas o que dizer de vários textos da Bíblia, aonde a palavra todos e salvação está junto? Porque foi muito bom você pegar esses textos aí, não é? Ali, Deus escolheu, Deus salvou, Deus predestinou, mas por exemplo, João 3,16, não sei se o pessoal já colocou aí o próximo aí, isso, textos bíblicos, é o próximo aí, para a gente ir caminhando. Aqueles textos bíblicos que parecem contradizer essa realidade, são textos que parecem ser contraditórios. Abra comigo João 3,16. João capítulo 3, verso 16. É o texto mais conhecido da Bíblia, né? João 3,16, verso 16 e verso 17. João 3, 16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, está aí lançado o convite da graça: basta crer em Jesus. Fácil. Creu, foi salvo. Maravilha. Eu não sei se você se lembra, quando eu disse a você, não perca essas aulas, porque cada tópico desse, da doutrina da salvação, é uma espécie de peça de quebra-cabeça. Se você não entender o primeiro, você vai ter dificuldade de entender o último. Você se lembra lá na primeira peça, quando a gente tratou a depravação total, que o homem, depois da queda, ele perde o livre-arbítrio, que o seu coração agora, para com Deus, está afastado. E Paulo agrava a nossa situação em Efésios 2, dizendo: vocês estavam mortos em delitos e pecados. E eu até dei o exemplo aqui, né? Você chega lá no cemitério, ou qualquer cemitério desse que você vai, aí você chega lá na tumba, no túmulo, e você grita lá, né? Fulano, olha, Deus está mandando dizer a você que você se converta dos seus pecados. Deus está dizendo a você
que é necessário com que agora você o aceite como Senhor e Salvador. Quem aqui em sã consciência tomaria uma atitude como essa? Nenhum de nós, a não ser que tivesse variando das ideias. Pegando essa ideia simples e indo lá para Efésios capítulo 2, quando Paulo diz, vocês estavam mortos, e ali o morto é espiritualmente morto, e o morto não tem a capacidade, né, de ter o arbítrio, de decidir alguma coisa porque está morto. Ele diz, essa era a situação de vocês. Se essa era a nossa situação, como é que a gente encaixa nesse texto aqui de João 3,16, que diz que basta crer e você vai ser salvo? Me diga aí assim, como é que a gente junta isso? Você só consegue juntar essas peças se você entender a expiação limitada. A ação de Deus na predestinação implanta, coloca no coração do pecador a fé, para que essa pessoa creia e venha até Cristo. Usando ainda Efésios 2, quando diz assim, pela graça sois salvos, mediante a, e isso, a fé, não vem de vós, é de quem? É dom de Deus, percebe? Pela graça sois salvos, através da fé, mas a fé não é de vocês, é um dom de Deus, para que você seja salvo. Significa dizer, que uma vez que Deus o Pai implanta a fé no seu coração, você vem até Cristo arrependido, e aí você é salvo. Vamos voltar para o texto agora, João 3,16. Deus amou o mundo, pessoas, de uma maneira tão grande, de tal maneira, que Ele não apenas falou que ama você, Ele enviou o melhor que Ele tinha, que era o Filho dEle, para morrer por você. E como resposta, João está dizendo, para que todo aquele que nele crê, ou seja, essa ação de Deus que predestina, que lhe dá o dom da fé, e uma vez que você tem o dom da fé, você se arrepende de seus pecados, e arrependido você vem para Cristo, é que você tem a vida eterna. É aí que a gente entende João capítulo 6, ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o trouxer, e eu vou ressuscitar você no último dia. Então, você começa a perceber que o quebra-cabeça vai se fechando quando a gente entende isso. Ah, pastor, mas tem um outro texto, e aí eu quero ver o que é que você vai dizer, que é o texto lá de 1 Timóteo, capítulo 2, abra comigo. 1 Timóteo, capítulo 2, esse texto tão conhecido da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 4, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí, como é que a gente responde isso? Principalmente esse último verso aqui, o qual deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Enfim, no sentido aqui de salvação, sejam salvos. Como é que a gente faz isso então? Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Se a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, significa dizer que todos os homens deveriam ser salvos. Todos. Salvação para todo mundo. Sendo que esse texto aqui, quando a gente vai começar a entender o seu contexto, esse todos que Paulo está dizendo aqui nesse texto, é no sentido de judeus e gentios, reis, autoridades, pessoas que não têm autoridade nenhuma, é no sentido de todos, como é que a gente pode dizer, da extensão da salvação, alcançando todos os homens, independente da sua cor, da sua raça, do seu status, da sua condição financeira. Deixa eu abrir a mente de você para que você entenda um pouco mais. Você vai fazer o aniversário da sua casa, ok? Aí antes de bater os parabéns, alguém faz a pergunta: está todo mundo aí?
Esse todo mundo aí é a raça humana inteira dentro da sua casa? Ou é todo mundo que você havia convidado, chamado para participar da sua festa? Então entende? A palavra todos na Bíblia, ela tem que ser entendida à luz do seu contexto. A salvação que aqui Paulo está proferindo, ensinando aqui a Timóteo de todos, é na ideia de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações que Deus havia escolhido e predestinado para estarem aqui, senão nunca viriam. Um outro exemplo que a gente pode dar, imagina aí, você olha, a gente vai para tal festa, tal dia, todo mundo vai para a festa, bora. Esse todo mundo vai para a festa, é todo mundo mesmo, todas as pessoas do mundo indo para a festa, ou só todo mundo que você chamou, que você conhece? Esses pequenos exemplos nos ajudam a entender a interpretação bíblica. Por isso que a palavra todos, quando você encontrar na Bíblia, entenda ela dentro desse contexto da eleição. É quando Deus chama alguém, que essa pessoa de fato vem aos pés de Cristo e de fato essa pessoa é salva em Cristo Jesus. Eu sei que a nossa mente está acostumada com a ideia de salvação de forma indiscriminada, é para todo mundo mesmo. Ora, se é para todo mundo, então por que todo mundo não se converte? Ah, pastor, porque não se converte porque não escolheu a Cristo, nem se arrependeu dos seus pecados. Isso é boa. Agora me diga como é que ele vai escolher a Cristo, ele morto? Ela morta? Então, o chamado que Deus faz ao homem e à mulher, os pecadores, ele é eficaz a partir do momento que a eleição, que é anterior a esse chamado, entra em cena. Do contrário, mais uma vez eu digo para vocês, isso nunca vai acontecer na vida dessas pessoas. Tem um autor chamado John Owen, ele diz uma frase aqui, eu já estou caminhando para o final, ele diz assim: se Cristo morreu pelos pecados de todos os homens, então, como escreveu John Owen, né, ele aqui, na verdade, é uma pessoa parafraseando John Owen, né? Por que não estão todos os homens livres do pecado? Se a expiação de Cristo foi por todos os homens, então por que todos não estão livres do pecado? Aí ele continua: você poderá dizer, por causa da incredulidade deles. Aí ele continua: mas eu pergunto, a incredulidade é um pecado? Se ele morreu, a expiação é para pagar todos os pecados, a incredulidade é um pecado? Ele continua, dizendo da seguinte forma: se não é, por que todos os homens são punidos por causa desse pecado, uma vez que Cristo salvou eles? Se é um pecado, então deve estar incluído em todos os outros pecados pelos quais Cristo morreu, ou então a morte de Cristo não expia todos os pecados dos homens. A expiação nesse caso é insuficiente para perdoar o pecado da incredulidade. Que absurdo, ele diz. Da seguinte forma: a expiação não é para pagar por todos os pecados? A morte de Cristo não é por tudo, por todas as pessoas? É, ok. A incredulidade é um pecado? Ele diz, é. Então, nesse sentido, essa pessoa não deveria ir para o inferno. Cristo não pagou a incredulidade daquela pessoa? Não é preciso ela se converter. Se Cristo pagou todos os pecados, pronto, aquele também está pago, da incredulidade dele, não precisa nem tomar nenhuma atitude. Então, é dentro desse contexto que o autor começa a dizer, olha, isso seria um absurdo dizer algo dessa natureza. A expiação, ela é eficaz para aqueles que de fato Cristo morreu na cruz por eles, e que não foi a raça humana toda, foi aqueles que o Pai predestinou e salvou, e elegeu na sua predestinação, né? Mas aqui, e a gente vai concluir agora, eu quero apenas colocar uma conclusão aí, final, só para a gente ler, na verdade, só para a gente entender tudo que a gente viu. Quando as antigas doutrinas da graça pregam a expiação limitada, não se deve entender com isso que o calvinismo limita a suficiência da expiação de Cristo. Não. O sacrifício de Cristo, diferentemente dos sacrifícios do Antigo Testamento, tem um valor ilimitado e por conseguinte conseguinte, é isso mesmo, suficiente para salvar toda a raça humana. Mas este não foi o propósito de Deus. A eficácia da expiação para uns e não para outros
Deve-se, portanto, não à sua insuficiência, mas à sua eleição soberana. Então, tudo que a gente viu se resume nesse breve dizer que a gente começou a ler nesse texto, né? Algumas frases aí eu coloquei em destaque, só para que a gente possa entender, principalmente essa última aqui. O valor ilimitado e, por conseguinte, suficiente para salvar toda a raça humana. Mas esse não foi o propósito de Deus. Se fosse o propósito de Deus salvar toda a humanidade, Ele faria. Ou Ele não tem poder para salvar esvaziar o inferno? Ele tem. Mas esse não foi o propósito. O propósito foi salvar aqueles que o Pai, de antemão, havia eleito para a salvação. É por isso que a última frase, e a gente vai encerrar aqui, diz da seguinte forma: a eficácia da expiação para uns e não para outros deve-se, portanto, não à sua insuficiência, mas à sua eleição soberana. Quando alguém se converte, é porque soberanamente Deus assim o fez. Na sua soberania, Ele usa a pregação da palavra e Ele usa a ação do Espírito Santo para converter os pecadores. Então, basicamente, eu sei que tem muita coisa que a gente poderia tratar nesse texto e nesse assunto, mas expiação limitada, ela não está dizendo assim, Cristo, a expiação de Cristo, a obra de Cristo não dá para salvar todo mundo, por isso que ela é limitada. Não é isso que a gente diz. O que a gente diz é que dá para salvar todo mundo, mas a eficácia dessa salvação é só para os eleitos. Pastor, isso gera, a gente deve ter cuidado com isso, porque isso gera no nosso coração, principalmente nós como presbiterianos, arrogância, soberba, de pensar que nós somos pessoas assim, sabe melhor do que todo mundo. Eu disse, não. A expiação limitada deve nos levar a se colocar de joelhos diante do Pai, louvando e agradecendo a Ele, porque Ele teve misericórdia de nós. Ele deveria ter nos deixado, como Ele vai deixar algumas pessoas perecerem na sua incredulidade. Mas Ele assim não faz por conta do seu amor e da sua misericórdia para com aqueles que o Pai havia eleito. Pastor, eu não acredito nisso. Eu disse, não tem problema, meu irmão e minha irmã. O que a gente não pode é pegar esses textos aqui e dizer que esses textos não existem. Eles estão na Bíblia, eles falam da eleição, eles falam de um Deus que salva pessoas que Ele quer, da forma que quer, do jeito que quer. A gente poderia usar outros textos da Bíblia provando isso, mas se eu fizesse, a gente ia aqui até pelo menos 10 horas da noite. Então, meu objetivo foi resumir ao máximo o número de versículos para que a gente pudesse, de alguma forma, entender esse texto. Então, o que é que eu vou fazer agora? A gente vai encerrar nesse momento, eu quero orar, a gente vai encerrar a transmissão. Se você tem alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento, para que a gente possa responder, tirar a sua dúvida, caso você tenha alguma dúvida em relação a esse assunto de hoje, ok? Então, eu quero orar com você nesse instante. Vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer ao Senhor? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esses textos, ó Deus, que falam, Senhor, de uma forma tão específica da Tua eleição e da Tua salvação. Deus, é um assunto tão amplo, é um assunto tão extenso, e que numa aula apenas de 30 minutos, 40 minutos, não daria para a gente extinguir esse assunto. Mas esses poucos versos que a gente leu, já nos dão uma ênfase a respeito da Tua eleição e da Tua salvação. Ó Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela Tua graça nessa noite sobre as nossas vidas. Esse assunto não promove dentro de nós nenhum tipo de orgulho, de vaidade, pelo contrário, põe dentro de nós um senso de responsabilidade para com a salvação que nos foi dada. Põe dentro de nós um sentimento de humildade, porque a gente sabe que a gente não merecia ser salvo, mas o Senhor nos salvou, e isso alegra o nosso coração. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que a Tua palavra falou conosco. Oro também nesse instante, ó Pai, pela filha do nosso irmão Enilson, que nessa tarde fez uma cirurgia. Te agradecemos porque tudo ocorreu bem para a glória do Teu nome. Ela já saiu da sala de cirurgia, já está bem, e em nome de Jesus, Senhor, continua abençoando os Teus servos, Enilson, Anabete,
assim como o processo de recuperação, Senhor, da sua filha. Muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.